Oi, turma, voltamos, né? Retornamos, né? Tá tudo bem? Espero que estejam, né? Espero que tenham descansado bastante, tá bom? E dado essa respirada boa aí para a gente continuar agora aqui no segundo semestre, tá bom? Bem, sejam bem-vindos. Vamos lá? Bem, no primeiro semestre nós tínhamos conversado sobre alguns conceitos linguísticos, processo de formação, e depois conversamos sobre 4 classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo e numeral, tá bom? Bem, hoje nós vamos começar com pronomes, que é uma classe gramatical, turma, extensa, quase tão extensa quanto o verbo, né? Então, eu dividi esses pronomes em várias aulas. Hoje nós vamos conversar sobre pronomes pessoais retos e oblíquos e pronomes de tratamento, tá bom? Bem, primeira coisa que nós temos que pensar é: para que nós aprendemos pronomes, né? Pergunta muito feita quando estamos no presencial, na escola, né? Mas para que eu aprendo isso? Sempre tem uma pessoa, um aluno para perguntar. Então vamos ver? Bem, conhecer as características e possibilidades de uso dos pronomes ajudar-nos a quê? Utilizar de forma correta certas construções da norma culta. Se eu preciso me pronunciar, se eu preciso escrever um texto com maior cerimônia, né, uma formalidade maior, eu vou precisar utilizar a norma culta. A norma culta, ela exige algumas coisas, algumas regras, como, por exemplo, uma básica, né? Não se começa a frase com pronome oblíquo. Você não fala, por exemplo, não deveria falar me leva, né? Deveria falar leve-me, tá? Porém, que na língua coloquial nós falamos isso tranquilamente, porém a norma culta ela exige que esse pronome seja depois do verbo, tá? Compreender melhor o que lemos, os pronomes são fundamentais na articulação entre as partes do texto, na coesão. Isso é muito legal na hora de você criar o seu texto lá, sua redação, né? Por quê? Porque para você não repetir certas palavras, para você não repetir certas expressões, você lança a mão do pronome, tá? Para essa substituição, que o seu texto vai ficar mais enxuto e mais coeso, tá? Produzir frases bem construídas quanto à estrutura gramatical, coesão e clareza. Então, para o seu texto ser coeso e claro, que é o ideal, né? Você tem que lançar mão, às vezes, de alguns pronomes. Então, para isso que nós aprendemos pronomes, turma, né? Descobriram. Vamos lá. Definição de pronome. É a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, definindo-lhe os limites de significação. Olha só, turma, o que eu quis dizer com substitui ou acompanha? Ele substitui, por exemplo, Soraya é professora. Ela é professora. Soraya, substituído por ela. Perfeito. Minha casa é grande. Minha casa ou minha está acompanhando casa e não substituindo o substantivo casa, tá? Coloquei um exemplo, olha só, eu escrevi de uma forma e depois eu fiz de uma forma, vamos dizer assim, melhor, né? Mais bem construída. A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Quanta igreja, né? A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que ela faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura a reforme. Ficou uma coisa mais bonita, mais tranquila de ler, né? Tá? Com uma construção mais leve. Os pronomes vão se classificar de que forma? Então, dependendo do papel que eles desempenham na frase, na estrutura, eu posso ter aí os pronomes pessoais, que são os retos e oblíquos, os pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Isso tudo vai ser diluído, tá? Não precisa ficar com medo, não. Vamos lá. Pronomes pessoais. Um ato de comunicação se realiza por meio de relações que se estabelecem entre um falante, um ouvinte e um assunto. Esses 3 elementos denominam-se, respectivamente, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Turma, olha só, vamos jogar para o nosso ambiente, que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Primeira pessoa, Soraya. Segunda pessoa, M1. Terceira pessoa,
o assunto, a aula de gramática, que é sobre pronomes, ok? Vamos lá. Aqui no quadrinho que eu coloquei uma historinha que cabe em dois quadrinhos. No primeiro quadrinho, ele fala assim: Oi, Beth, você conhece este livro? No segundo quadrinho, ela responde: Ah, sim, já o li. Ele é ótimo, Edu. Você também vai gostar. Então, olha só. No primeiro quadrinho, a primeira pessoa é o Edu. A segunda pessoa, a Beth. A terceira pessoa, os livros. No segundo quadrinho, muda. Quem está falando? É a Beth. Então, primeira pessoa, a Beth. Segunda pessoa, Edu. Terceira pessoa, os livros. Então, vai depender do ponto de vista para você dizer quem é a primeira, segunda ou terceira pessoa. Tá? Bem, subdivisão dos pronomes pessoais. Em uma oração, os pronomes pessoais podem exercer a função de sujeito ou de complemento. Esse complemento pode ser objeto, complemento nominal, adjunto, tá? Devido a essa dupla possibilidade de função, eles subdividem-se em dois grupos, retos e oblíquos. Pronomes pessoais retos são aqueles que funcionam como sujeito da oração. Eu gostaria de morar perto da praia. Quem gostaria de morar perto da praia? Eu, sujeito, pronome pessoal reto. No domingo, elas chegarão do exterior. Quem chegará do exterior no domingo? Elas, sujeito, pronome pessoal reto. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que funcionam como complemento. Exerce uma função que não seja de sujeito. Fica melhor assim. Reto, sujeito, oblíquo, outra função. Pronto. Fica mais fácil para vocês, tá? Ó, os amigos de meu pai nos ajudaram muito. Esse nós aqui, ó, turma, se vocês lembrarem, né? É um objeto direto. Ajudaram quem? Nós, né? O advogado não concordou com elas. Esse elas aqui é um pronome pessoal oblíquo. Por quê? Porque é um objeto indireto, tá? Coloquei esse quadrinho aqui, turma, para vocês sempre consultarem o quê? Como é que ficou esse quadrinho aqui, ó? Pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Aqui os pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí temos os pronomes pessoais oblíquos átonos e os pronomes pessoais oblíquos tônicos, os fortões, os que recebem preposição, tá? Então esse quadrinho aqui é bem legal para vocês consultarem. Bem, vamos às observações dos pronomes. As formas eu e tu só aparecem na coluna dos pronomes do caso reto. Isso significa que elas só podem ser empregadas na função de sujeito. Então, eu e tu vai ser para sempre sujeito. As formas ele, ela, nós, vós, eles e elas aparecem na coluna do caso reto e do caso oblíquo. Isso ocorre porque tais formas podem exercer tanto o papel de sujeito como de complemento, dependendo da oração em que são empregadas. Então, aí já muda de figura. O eu e o tu sempre sujeito, né? E o ele, o nós, vós e eles, sujeito ou complemento, vai depender. Ela viajará hoje para Paris. Quem viajará para Paris hoje? Ela, sujeito, pronome reto. Os professores entregaram o prêmio para ela. Olha só, entregaram o que? O prêmio. Para quem? Para ela, objeto indireto. Se eu perguntasse numa prova, no exercício, qual a diferença entre esses pronomes, vocês teriam que me dizer que na primeira ele é um pronome pessoal reto, porque ele exerce função de sujeito. Na segunda, ele é um pronome pessoal oblíquo, porque está exercendo a função de objeto indireto. Ou se você colocar de complemento, está ótimo também, tá? Os pronomes oblíquos átonos nunca são precedidos de preposição. Os oblíquos tônicos, ao contrário, sempre são precedidos de preposição. Então, olha só. Ele nos dará atenção quando lhe contarmos a verdade. Esse lhe aqui é um pronome oblíquo, sem preposição, pronome átono. Paula gosta muito de ti, por isso deves dar apoio a ela. Preposição, preposição. Pronomes pessoais oblíquos tônicos, né? Vamos voltar lá no quadro um pouquinho para a gente ver. Ó, aqui, tá vendo? Ti, né?
tá bom? E aí o outro é qual? Deixa eu ver aqui. Ela, né? E o lhe. Ó, vamos lá. O lhe tá aqui no exato, não estão vendo? Tá bom? E o ela tá aqui no tônico. Tá claro? Vamos lá? Bem, os empregos dos pronomes pessoais. Primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre uniformidade de tratamento. Soraya, o que é isso? Nós cometemos muito esse erro. Nós começamos a frase com um pronome de terceira pessoa e aplicamos o verbo de segunda. É uma maluquice, né? Mas temos que ter uma uniformidade de tratamento, como reza a norma culta. E o que é isso? Para designar uma determinada pessoa gramatical dentro de um contexto, devem-se utilizar de maneira uniforme os pronomes referentes a ela. A essa exigência da norma culta dá-se o nome de uniformidade de tratamento. Gente, olha como eu coloquei aqui para vocês. Concordo contigo, por isso te apoiei. O contigo e o te, segunda pessoa. Tá uniforme o tratamento. Concordo com você, por isso o apoiei. Terceira pessoa. Concordo com você e o apoiei. Ok? Uniformidade. Agora vamos ver, olha só. Assim sendo, frases como exemplo abaixo não serão admitidas da norma culta. Concordo com você, por isso te apoiei na reunião. O que acontece? Você é terceira e o T é segunda. Então, essa frase... Ah, Soraya, mas eu falo assim. Com certeza, coloquialmente você fala assim, né? Ok? Porém, na norma culta, isso aí é considerado um erro, tá bom, turma? Uma inadequação, tá? Melhor dizendo. Vamos lá. Empregos das formas eu e mim. Eu só funciona como sujeito e mim só como complemento. Volta sempre a primeira regra, né? Eu e tu sempre sujeito. Você entregou os trabalhos para eu corrigir. Para mim, corrigir os textos será fácil. Gente, aqui, ó, esse eu só está aqui por conta desse verbo corrigir aqui, tá? E esse para mim está aqui por causa dessa pausa da vírgula aqui. Que se não fosse isso, aí seria eu. Tá bom? Então, para mim, vírgula, corrigir os textos será fácil. É um complemento. Tá? Agora aqui em cima, poxa, Soraya, mas aí você vai dizer o quê? Poxa vida, ali ele é sujeito? É sim, turma. Esse eu é sujeito desse verbo corrigir. Tá bom? Bem, empregos diferenciados das formas eu, mim, tu e ti. O mesmo fato que ocorre com o pronome eu ocorre com o pronome tu. Ou seja, tanto um quanto o outro só exercem função de sujeito. Por isso, na função de complemento, essas duas formas são substituídas pelas formas oblíquas equivalentes. O eu por mim e o tu por ti, né? Vimos um pouquinho isso aqui em cima. Então, olha só, turma, como eu botei. Tu e eu iremos ao jogo domingo. Por que é tu e eu? Porque é sujeito, tá? Quem irá ao jogo domingo? Tu e eu, sujeito, perfeito. Muitos obstáculos surgiram entre mim e tu. Não dá. Mim e ti. Oblíquo, oblíquo, porque é complemento. Agora, essa frase incorreta, como que eu poderia escrever corretamente? Ó, muitos obstáculos surgiram entre mim e ti, ou ti e mim, não importa. Muitos obstáculos surgiram entre mim e você, você e mim. Muitos obstáculos surgiram entre nós. Teriam todas essas opções aqui para corrigir essa frase aqui, a segunda frase, tá? Bem, empregos diferenciados de ele, eles, elas, o, os e a, as. O quadro de pronomes pessoais mostra que as formas ele, eles, ela, elas, quando na função de oblíquos, são tônicas. Mostrei isso lá para vocês, né? Ou seja, devem ser precedidas de preposição. Por esse motivo, no padrão culto da língua, tais formas não podem ser usadas como complemento se não houver preposição. Fique claro isso, tá? Nesse caso, devem ser substituídas por o, os ou a, as. Então, olha só, turma. Língua coloquial.
Você com certeza conhece ele. Não posso usar, porque aqui, ó, o conhecer é um verbo transitivo direto, eu não vou ter preposição. Então, como que eu poderia escrever então essa frase? Você com certeza conhece o, tá? Língua coloquial. Ontem encontrei elas na rua. A mesma coisa. Encontrar pede objeto direto, não vai funcionar com preposição. Ontem encontrei-as na rua, tá? Ok? Vamos lá. Continuando. Aí nós temos a ação reflexiva. Vamos lá? De duas formas, tá? Formas me, nos, te, você. Essas formas átonas podem ser usadas para indicar uma ação, indicar que a ação praticada pelo sujeito reflete-se no próprio sujeito, isto é, volta para ele mesmo. Então a ação vai e volta, por isso que ela é reflexiva. Quando isso ocorre, esses pronomes são pronomes reflexivos, tá? Então, assim, ó, agindo assim, tu te prejudicas ainda mais. Quem vai prejudicar? Tu. E vai prejudicar quem? A ti mesmo, tá? O garoto atirou-se na piscina. Quem se atirou na piscina? O garoto. Atirou quem? Ele mesmo. Reflexivo, tá? As formas se consigo. Essas duas formas de oblíquos tônicos funcionam sempre como reflexivas. Então, não tem outro uso para elas, tá? O si e o consigo. Em geral, a criança quer tudo para si, quer dizer, para ela mesma. Ele sempre levava consigo uma foto da namorada, quer dizer, com ele mesmo, tá? Esse consigo é com preposição e o si é sem preposição. Existe também a ação reflexiva recíproca. Nossa, Soraya, que nome feio, mas ela é fácil, tá? Os pronomes nos, vos e se às vezes indicam que ocorre uma ação trocada entre os elementos do sujeito. Para constatar a ocorrência desse fato, basta substituir o pronome pela expressão um ao outro ou uns aos outros. Nos casos em que isso ocorre, tais pronomes são chamados de reflexivos recíprocos. Olha só, turma. Pai e filho se acusavam pela falência da empresa. Esse se quer dizer um acusava o outro. É uma ação o quê? Reflexiva e recíproca. O pai acusava o filho acusava o pai. Tá? Aqui chegamos aos pronomes de tratamento, né? Que são formas pronominais equivalentes a pronomes pessoais. Excluindo-se a forma você, usada no tratamento informal, todas as demais são empregadas para falar com ou referir-se a alguém de maneira respeitosa e formal. No quadro abaixo seguem alguns exemplos, tá? Lá no caderno de exercícios que vocês vão fazer, eu coloquei outro quadrinho um pouco mais extenso, tá bom? Então aqui, ó, tá? Vossa Alteza para duques e príncipes. Coloquei aqui só para vocês lembrarem um pouco do que é o pronome de tratamento. E esse emprego do pronome de tratamento, como é, Soraya? Bem, nós temos aqui o seguinte, turma. Usos diferenciados das formas vossa e sua. Como faço isso? A forma vossa é empregada quando se fala com a própria pessoa. A forma sua quando se fala a respeito da pessoa. Então eu falo, Vossa Alteza deveria viajar menos. Eu estou falando com o príncipe diretamente. Vossa Excelência deveria tomar mais café. Eu estou falando com a autoridade diretamente. Sua Alteza deveria viajar menos. Eu falo a respeito de um príncipe. Ou Sua Excelência deveria beber menos café. Então, eu estou falando de alguma autoridade e não com a autoridade. Preste atenção. Bem, os pronomes de tratamento com a forma vossa, embora indiquem segunda pessoa, porque vossa é segunda pessoa, né, turma? Exigem que os demais pronomes desculpem, e os verbos a eles referentes sejam empregados na terceira. Então não adianta pensar assim, Vossa Excelência, Vossa é segunda pessoa, eu vou botar o verbo na segunda pessoa. Não! Vossa Majestade, Vossa Excelência, mas o verbo é na terceira pessoa,
tá? Vamos lá. Vossa Majestade se engana em relação ao seu povo. O verbo e o seu, terceira pessoa, ok? Correto. Perfeito. Vossa Majestade vos enganais em relação ao vosso povo. Tudo na segunda pessoa do plural. Tá errado, turma. Porque mesmo que o pronome tenha a palavra vossa, você vai colocar o verbo e os outros pronomes que precisar na terceira pessoa. Tá bom? Essa foi a aula da gente, essa foi a matéria de pronomes, retos, oblíquos e de tratamento, tá? Semana que vem tem mais, tá bom? E aí, durante os exercícios, nós vamos tirar as dúvidas, vamos conversar um pouco mais aprofundado, tá bom, turma? Fiquem com Deus, até semana que vem, um beijinho, tá? Tchau, tchau!